Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 9 de julho de 2021. A Guerra Fria sino-soviética contra os Estados Unidos e contra a Europa, mas principalmente quem capitaneava do lado ocidental nos Estados Unidos até os dias de hoje. Vamos fazer uma análise desde aquela época até agora, e destacando que a Europa foi o principal campo de batalha dessa Guerra Fria. A OTAN adotou uma estratégia defensiva porque não via valor em conquistar a Europa Oriental e tampouco a Rússia. Inscrevam-se no canal, compartilhem com suas redes sociais, não esqueçam, deem seu like, é muito importante para o crescimento do canal e a inscrição no canal também. Os soviéticos, no entanto, tinham um interesse em proteger a Europa para proteger a sua fronteira ocidental e tirar proveito da tecnologia e das capacidades navais da Europa Ocidental, e o qual eles copiaram muito através de espionagem industrial. Moscou nunca poderia lançar um ataque. Seus satélites ocidentais eram imprevisíveis. A longa linha logística necessária para apoiar uma ofensiva blindada era incerta e vulnerável a ataques aéreos. Além disso, os soviéticos não sabiam exatamente o que desencadearia uma resposta nuclear americana. Arriscar uma troca nuclear não valia nenhuma vantagem possível que pudesse ser obtida com uma ofensiva em grande escala. Portanto, por mais de 40 anos, houve um impasse na Europa. Os soviéticos incorreram em custos que não podiam ser sustentados, pois limitavam o desenvolvimento econômico, nem podiam modificar sua postura militar sem consequências políticas significativas em casa ou na Europa Oriental. Assim, eles se moveram para complementar a sua posição na Europa com uma estratégia indireta, ou seja, faziam movimentos de guerra sob procuração. O cerne dessa estratégia era criar ameaças de baixo custo ao poder americano, às quais os Estados Unidos tinham que responder, e forçaram os Estados Unidos da América a dispersar as forças e provocar uma reação política. O primeiro grande exemplo foi a Coreia, onde os soviéticos encorajaram a invasão do Sul. Na realidade, essa guerra toda desde o início, foi fomentada pela União Soviética. E mais tarde, o envolvimento chinês. Havia muitos cálculos a respeito da invasão da Coreia do Sul pela Rússia e pela China, mas no final isso criou um problema para os Estados Unidos. Se ele recusasse o combate, sua credibilidade entre os aliados seria perdida, e se ele se engajasse em combate, desviar suas forças para um campo de batalha no qual tinha pouco interesse, além de defender sua própria credibilidade. A Guerra da Coreia, de fato, desviou ativos da Europa e levantou questões sobre o julgamento de Washington e sua capacidade de reforço em face de um ataque soviético. A Coreia foi a essência do ataque indireto. O custo para os soviéticos foi baixo. As consequências políticas e psicológicas foram muito altas. Não pretendia quebrar o poder americano, mas enfraquecê-lo e difundi-lo. Os soviéticos criaram muitos problemas indiretos para os Estados Unidos, na África, na América Latina, especificamente na época em caso de Cuba, e tentaram também tomar o poder através da esquerda na época em outros países tais como o Brasil, Argentina, Uruguai, entre outros. E acima de tudo no Vietnã. A palavra de ordem nos Estados Unidos era a credibilidade, e essa foi a força que impeliu os Estados Unidos da América ao Vietnã. Ceder o Vietnã do Sul enfraqueceria a credibilidade dos Estados Unidos na Europa, o principal teatro de operações. Assim, os soviéticos, junto com a China, forneceram material aos norte-vietnamitas em uma tentativa de enfraquecer os Estados Unidos. Em contraponto, a esquerda e os movimentos fomentados pela Rússia e China na América do Sul fracassaram. Os americanos enfrentaram insurgências ou regimes apoiados pelos soviéticos em todo o mundo. Eles também enfrentaram grupos terroristas apoiados pelos soviéticos na Europa e em outros lugares. A inteligência dos Estados Unidos foi forçada uma postura global, ao invés de manter um foco nos soviéticos.
as ações dos Estados Unidos da América nesses países resultaram em fracassos humilhantes e sucessos catastróficos, em que o custo político superou amplamente a ameaça. Os soviéticos permaneceram em uma posição estática na área principal de combate, enquanto corriam um risco mínimo para tirar os Estados Unidos da posição na batalha principal. No final das contas, eles, os soviéticos, no caso, não conseguiram transformar a guerra por procuração em uma estratégia vitoriosa, mas impediram que os Estados Unidos de concentrar suas forças diretamente neles. Os chineses e os russos estão nessa posição hoje, exatamente onde estavam na época da Guerra Fria. A marinha chinesa está de costas contra o muro no leste da China e uma série de nações a algumas centenas de quilômetros de distância. Ele deve romper, mas tem pouco espaço de manobra, independentemente do equipamento militar de alta tecnologia que construiu. Os chineses podem ou não ter sucesso, mas o resultado é muito importante para a nação arriscar a derrota num confronto direto. Os russos estão lutando para reconquistar as fronteiras que mantinham mais ou menos desde o século XVIII e XIX, ou seja, eles estão com aquele discurso de história que tudo é deles, então eles querem abocanhar novamente toda a Europa Oriental. E agora, ameaçar novos territórios é uma coisa, tentar recuperar um território que eles dizem que é perdido é outra, principalmente quando o território é vasto, como vai da Ucrânia à Ásia Central. O que foi perdido em um ano levará gerações para se recuperar. É mais vulnerável do que parece. Ela perdeu tanto que reconquistar a Europa Oriental é um sonho e deve resistir às tentativas americanas de contê-las em sua linha atual. É muito difícil, e eu diria até praticamente impossível hoje, porque os países não querem voltar, na sua maioria, à esfera soviética. Acho que o único que concorda com isso é a Bielorrússia, mas não o povo da Bielorrússia, aqui o ditador da Bielorrússia, apenas o ditador Lukashenko. Quando uma força principal não pode ser aplicada com confiança, uma estratégia indireta é necessária. No caso, fazer movimentos por procuração de outros países. Tem-se falado sobre uma aliança sino-russa. É difícil imaginar como a China e a Rússia podem coordenar suas forças armadas e uma aliança econômica não tem sentido, dada a fraqueza econômica da Rússia e o poder econômico da China. Mas uma aliança é muito concebível, uma aliança secreta destinada a desviar e difundir o principal inimigo de ambos, no caso, os Estados Unidos, e assim reduzir a pressão de Washington sobre eles. China e Rússia nunca foram particularmente próximas e, de fato, eram inimigas na década de 1960. Isso é importante destacar. E ainda tem suas diferenças. Eles, no entanto, colaboraram nas guerras da Coreia e do Vietnã, a última das quais prejudicou os Estados Unidos, no caso, a do Vietnã. A colaboração não foi decisiva para o futuro a longo prazo de nenhum dos dois países, mas liberou alguma pressão ocidental e criou algumas oportunidades. Eles tiveram alguma experiência em guerra indireta com os Estados Unidos. Com esse tipo de experiência na guerra por procuração, há muitas áreas nas quais um ou ambos podem atuar. Os chineses têm uma estratégia econômica destinada a vincular os destinatários dos investimentos em relações políticas com a China, ou seja, diversos países onde eles estão investindo fora para tentar trazer junto a eles, forçado através desse investimento. A falha inerente a essa estratégia, no entanto, foi aquela que os Estados Unidos encontraram após a Segunda Guerra Mundial, quando os regimes patrocinados pela União Soviética simplesmente nacionalizaram os ativos dos Estados Unidos. Os interesses dos Estados Unidos da América tinham muitos ativos, eram pesadamente investidos em Cuba, por exemplo, mas a propriedade é um pedaço de papel que pode ser rapidamente abolida com a chegada de tropas que sejam vitoriosas. Assim, a China pode possuir, por exemplo, o Canal do Panamá, mas o faz sem uma objeção dos Estados Unidos. Se alguma vez se opuser a alguma política americana, um batalhão, uma divisão, vamos chamar assim, de fuzileiros navais, uma divisão dos Rangers do exército americano, pode mudar tudo. O que os chineses e russos precisam fazer é criar insurgências políticos, militares e governos espalhados pelo mundo na esperança de que os Estados Unidos, mantendo uma aliança contra a China e a Rússia, sejam forçados a responder. Acho que eles já estão trabalhando para isso. Quanto mais perto dos Estados Unidos, maior a necessidade de resposta. Daí porque a América Latina era um terreno fértil para os soviéticos, e tentaram fazer isso sem sucesso. Se os Estados Unidos se anteciparem, eles
começam a acumular custos militares e políticos. Do contrário, o perigo são os enormes custos políticos, inclusive em perder terreno para a Rússia e para a China em países próximos aos Estados Unidos. Uma estratégia indireta é uma estratégia de oportunismo. As equipes de inteligência são inseridas em locais que já são hostis aos Estados Unidos da América, como tem alguns países de linha esquerda na América Central, por exemplo, e tem aqui na América Latina, Venezuela, Argentina, né, já tem essa tendência, Equador, Bolívia, entre outros. A chave é criar tantas ameaças percebidas e desconhecidas que a inteligência dos Estados Unidos da América seja forçada a conter, mas combater elas é quase impossível, mesmo que fosse politicamente palatável. Os chineses e russos enfrentam o mesmo problema em princípio. As opções militares convencionais contra os Estados Unidos podem funcionar, né? Eu até acho que sim, mas há uma possibilidade real de que não funcionem. E nenhum dos dois pode arcar com as consequências internas do fracasso. Eles não conseguem encontrar acordos satisfatórios com os americanos e, portanto, ficam com uma posição estratégica da qual os Estados Unidos da América podem tirar vantagem. Esse cenário deve ser evitado. Então, uma estratégia indireta é óbvia. A estratégia econômica chinesa é boa no curto prazo, mas é altamente vulnerável a mudanças no governo. A criação de estados anti-americanos é crítica. Uma estratégia indireta é mais prudente, e a Rússia e a China são nações prudentes. Eu acho que é mais ou menos por aí eles têm que ser. Essa técnica hoje a Rússia já está adotando no Oriente Médio, onde ela apoia a Síria, arma a Síria, que passa para alguns grupos contrários aos americanos, passa armamento, e também o Irã, que ela fornece armamento para o Irã. E de onde que vocês acham que vem desses foguetes que o Hamas, 2.000, 4.000, sei lá, 5.000 foguetes que o Hamas disparou contra Israel? Vem da Rússia, é claro. Toda a tecnologia, todo o ensinamento. Não são fabricados em casas de fundo de quintal, como muitos acham. Uma quantidade tão grande é através de armamentos, explosivos russos, etc. Bom, pessoal, mesmo que alguém queira dizer de que não existe mais comunismo, não existe mais Guerra Fria, isso não é uma verdade. A verdade é que existe a Guerra Fria, o comunismo continua, está aí, e vai continuar procurando se fortalecer cada vez mais e está usando as mesmas técnicas táticas da Guerra Fria. E vai procurar e fazer influência em uma série de países para se contrapor aos Estados Unidos e fazer guerras ou movimentos de procuração contra os americanos. Isso vocês não tenham nenhuma dúvida. Isso já está acontecendo e já está acontecendo há um bom tempo. Mas houve um erro aí, na minha opinião, um erro muito claro, que é um erro dos americanos, né? Que erro é esse dos americanos? Acreditaram que quando ruiu a União Soviética, que ia ser tudo diferente. Assumiu o Yeltsin, tinha uma boa relação, já antes disso o Mikhail Gorbachev, cuja queda do muro de Berlim aconteceu durante o mandato dele como presidente da antiga União Soviética, em que as relações iam ser diferentes. Eles tinham uma boa relação, Mikhail Gorbachev com o presidente Ronald Reagan, né? E o Yeltsin procurava também ter uma boa relação com os Estados Unidos, mas o Yeltsin morreu e assumiu o Putin. E o Putin é um ex-agente da KGB da antiga, é um agente da KGB que tem a visão da União Soviética, do poder bélico soviético, saudosista, stalinista. Ele é isso, e todo o grupo que apoia ele, né? Então, voltou isso e vai continuar. Então, eles erraram e deixaram a coisa meio devagar, não dá para ficar só na defensiva com essa gente. Mesma coisa com a China, erraram em relação à China. Já desde o governo Clinton, ou antes para cá, onde acharam que a China ia terminar o Partido Comunista se acontecesse o quê? Se eles investissem na China. Tinha mão de obra barata, mandaram fábricas para lá, e eles compravam daí os produtos da China, tanto a Europa como os Estados Unidos, fortaleceram a China, fortaleceram o Partido Comunista Chinês, né? Lá não existe democracia. Aí você, mas na Rússia tem democracia, tem eleições. Não tem democracia na Rússia. Agora vai ter eleições legislativas na Rússia em setembro. O Putin já prendeu toda a oposição. Ou seja, só os amigos, só aqueles que são a favor que vão ser eleitos, que vão poder disputar eleições no dia que vão ser eleitos, que talvez nem todos sejam eleitos, mas são esses. Então é uma falácia, né? O comunismo acabou, nunca acabou e parece que não vai acabar.
né? Então essa guerra entre comunismo, capitalismo, liberalismo não vai continuar, né? Vai continuar por muito tempo. Essa guerra entre o bem e o mal, comunismo o mal, né? Porque faz mal para o povo, deixa o povo na miséria, entre o capitalismo, que todo mundo quer ir para lá, quer passear na Disneylândia, quer trabalhar nos Estados Unidos. Você não vê ninguém correndo para a China, você não vê ninguém correndo para os Estados Unidos, eu digo para os Estados Unidos não, desculpe, para a Rússia em massa, como vão para os Estados Unidos, porque lá tem emprego, pagam bem o salário por hora. Não, todo mundo quer ir para os Estados Unidos, ou para a Europa, onde os salários são melhores, onde a qualidade de vida é melhor. Todo mundo foge do sistema comunista russo ou do sistema comunista chinês. Mas a Guerra Fria talvez nunca terminou. Teve um pequeno intervalo no governo do Putin e nunca teve um intervalo na China. Eles simplesmente usaram as armas do capitalismo para se fortalecerem. Isso que a gente precisa entender. Eles se fortaleceram no regime dos Estados Unidos e da Europa. E agora ameaçam os Estados Unidos, a hegemonia deles e a Europa. Tanto Rússia quanto China. Obrigado, vocês que assistiram o canal até agora, a vocês também que estão inscritos no canal, que assistiram esse vídeo. Quero pedir, inscrevam-se no canal, ajudem esse canal a crescer, é importante para o canal. Divulguem nas suas redes sociais, peçam aos seus amigos, parentes, para se inscreverem também. Contamos com vocês. Deus abençoe a todos. Paz e bem.